Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Agradecemos a Ele a dádiva de mais um encontro. Estamos estudando o livro Plenitude, da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo Franco. Na companhia dos anjinhos aqui. Eduardo Araújo, muita e paz a todos. E agora não está a Gênere, está ali. Regina Célia, boa noite a todos. E Renato Souza. Renato Souza, né? Nós estamos iniciando hoje o capítulo 9, Processo de Autocura. E o Renato vai fazer a leitura. Vamos lá. Vamos Renato. lá. Dona Joana de Ângeles começa dizendo assim: a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte inexauríveis, de potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Invisível à visão comum, a irradiação bioenergética passa despercebida, exercendo influência no interrelacionamento pessoal, graças ao qual provoca ondas de simpatia como de animosidade, conforme a procedência de um indivíduo moralmente são ou enfermo. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las, de acordo com o tipo de descargas que propicia. Essa bioenergia é responsável pela atração interpessoal qual ocorre no campo molecular, celular, gravitacional, universal. Faz uma pausa, Renato, vamos conversar aí sobre esses parágrafos. Pode começar, Regina. Fica à vontade. Aqui ela fala bem claramente que nós, todas as criaturas, possuem valiosos recursos que aguardam ser explorados. Então, isso eu achei assim bem importante aqui nessa parte lida, porque nós temos esses recursos que não exploramos nos momentos que precisamos. Podemos fazer muito mais. Disse Jesus. Muito podemos fazer como eu e muito mais. Né? Pois é. Então, ela fala que a nossa bioenergia é uma fonte inesgotável e que nós raramente exploramos toda essa parte bioenergética. Sim. A gente, às vezes, foca numa parte e ali você fica. E as outras ficam ali inativas do pensamento, inativas da atividade do indivíduo. Perfeito. É interessante porque, olha, nós nos assemelhamos a essa semente que carrega todo um potencial. Sim. Né? A tia Vilma, quando ela estava conversando com evangelizadores, ela usava sempre o exemplo do grãozinho de laranja. Aí ela dizia, você olha um grão de laranja minúsculo, que muitos desprezam. E no condicionamento, às vezes você chupa uma laranja tão doce, mas nós nem pensamos mais em guardar a sementinha, mesmo porque alguns não têm nem acesso ao local para plantar de imediato, né? Mas ela chegou na aulinha, naquele dia, com a semente de laranja, para falar do laranjal. E se você vai conversar com a criança que naquela sementinha ali tem um laranjal, e o laranjal é uma coleção de pés de laranja, né? Mas é isso que nós somos, esses recursos que nós trazemos conosco, que ainda não foram nem descobertos, nem devidamente utilizados. Sim, e carecem, dessa meditação, carecem desse aprofundamento, não é? Então, quando Jesus disse, podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais, é justamente isso. Nós desconhecemos a nossa capacidade. A potencialidade do espírito. A potencialidade do espírito, a capacidade bioenergética. Nós subestimamos, A gente não dá valor, não acha que nós somos somente aquilo ali, quando na verdade nós somos isso que somos e muito mais. Somos mesquinhos conosco mesmo. Conosco mesmo. Porque a gente deixa que a dificuldade do outro congele a nossa ação do bem. Exatamente. Paralisa, Paralisa, sim. Bom, vamos lá, Renato. Ela continua dizendo: semelhante à invisível camada magnética que envolve a Terra e que somente é registrada por aparelhos especiais
Igualmente, ela é somente percebida através da paranormalidade ou de câmeras ultravelozes em filmes também ultrassensíveis. A sua ação, todavia, é de mais fácil registro na emotividade nas áreas afetadas por enfermidades, pelas reações psicológicas que provocam nos relacionamentos humanos. Quando você entra num ambiente, por exemplo, e a gente falou aqui em outros programas, os profissionais da área da saúde, não é? Então, muitos deles necessitam do momento de refazimento. Por quê? Porque nós não desconhecemos ainda a nossa capacidade de fazermos isso sozinhos. Precisamos de algum lugar, precisamos de apoio, precisamos de ajuda, não é? Então, precisamos ir ter com nosso segmento doutrinário, com a nossa religião, ir lá buscar, não é? Sem dúvida. É justamente isso, porque quando você está dentro desse ambiente, no caso, um leito de hospital, ou um leito na casa da pessoa que está muito enferma, está muito acamada, toda a psicosfera ali, ela fica afetada, não é? Com aqueles pensamentos, com aquelas situações, com toda a negatividade, com tudo isso. E tem espíritos ali também ligados àquilo, porque mesmo sem o corpo físico, não é? E se tratando do perispírito deles, ali tem alguém que está, né, alimentando um pensamento que não é um pensamento saudável. E por eu ter sintonia com aquilo, vou para lá. E aquele ambiente vai ficando cada vez mais afetado. Então, quando você chega alguém, um médico, por exemplo, né, ou um terapeuta, chega e diz assim, abre a janela, abre a porta, não é? Vamos ventilar, vamos arejar, vamos fazer isso, né? E tudo isso está ligado a tudo na vida da gente, porque nós somos energia, e a nossa energia, né? O espírito é energia, né? E a nossa energia, ela precisa estar sempre brilhando, se expandindo, né? É como se você pegasse uma flanela lá todo dia e lá, vamos dar uma lustrada, né? Para ela poder estar sempre brilhando, e é isso. E assim ocorre na vida, porque o espírito está aqui fazendo uso de um corpo físico, mas o corpo físico precisa da asepsia, no caso nossa, material, para que possa também ter, né, condições de abrigar esse espírito. E daí vai não só a parte biológica, mas a parte emocional. Sim. Né? Mas a parte da construção do bem. A afetividade, né? Os cuidados. Exato, a construção do bem, da construção do evangelho dentro de cada um de nós. Com certeza. Porque é uma moradia dessa energia. E aí, como é que você faz? Como é que você lida com tudo isso? Não é? Então, você imagina, quando você olha para o ambiente em que a pessoa está doente, e num hospital são vários, não é? O apoio que tem que ter ali. Então, você tem sempre algo que se remete a um quadro, a imagem de Jesus, a uma imagem, não é? Qualquer, uma rosa, uma flor, sim. Alguma coisa que vai trazer uma referência de conforto, de amparo. Isso, de transmutação, de modificação de energia, não é? Isso me lembrou muito uma história que o Divaldo contou, certa feita numa palestra, que ele foi chamado numa casa que tinha uma pessoa muito enferma. E aí ele foi lá para dar um passe, auxiliar. Quando ele entrou à casa, ele viu as paredes todas da casa, com os olhos espirituais, toda manchada de preto. Todas manchadas. Aí ele falou, bom, antes que eu faça isso, vocês precisam ter conhecimento que tem que fazer uma asepsia mental dos membros que habitam esse lar. Porque as paredes demonstram como são os pensamentos das pessoas que estão ali. Então você vê bem que aos olhos físicos não deixava ver e transparecer. Mas cada pessoa que ali vivia tinha pensamentos que iam manchando, ou pensamentos ruins. E a pessoa doente não melhorava também. Então vê só a importância de você fazer asepsia mental. Perfeito. Vamos mais um pouco, pode falar. Eu lembrei do Obreiros da Vida Eterna, até para se desencarnar precisa-se fazer uma asepsia, precisa-se, né? Para que seja feito o desligamento ali de tudo, né? Auxílio, né? Com certeza, o André Luiz retrata muito bem. Continua a dona Joana de Ângeles dizendo assim sobre o processo de autocura. Referindo-se aos fenômenos que produzia Jesus, o excelso curador foi peremptório, afirmando, vocês podem fazer as coisas, né, maiores do que estas, se quiserem.
O querer é de alta importância, porquanto representa não apenas a vontade interesseira imediatista, porém todo empenho, todo investimento de recursos para adquirir-se o pleno comando dessa força e a sua hábil canalização com objetivos elevados. Esse é o desafio, né? Tem pessoas que têm essa energia, todos temos, né? Todos nós temos essa, que Joana coloca aqui como uma irradiação bioenergética. Tem pessoas que têm isso de uma forma mais intensa, só que elas não usam da maneira adequada, né? Muitas usam para seduzir sexualmente, seduzir para influenciar o outro, né? Sim. Fazer com que o outro faça aquilo que você deseja, né? Que é uma sedução diferente, não uma sedução no sentido sexual, mas no sentido de fazer o outro agir da maneira que você acha que ele tem que agir. Então são pessoas que têm esse potencial energético, e aí nós podemos lembrar, por exemplo, de Hitler, né? Hitler, quando ele levantava as mãos, ele dominava as massas. Né? E aquelas pessoas agiam cegamente sob as ordens dele. E a gente viu no que deu. Ele tinha um potencial para algo melhor, para o bem, mas ele se perdeu e escolheu um outro caminho. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Não somente como nós lidamos com essa energia, né? Em relação ao outro, porque todos nós temos essa energia, como nós recebemos isso do outro, para não nos deixarmos manipular, não nos deixarmos seduzir, né? Termos o bom senso, que era o que o Espírito Emmanuel dizia para o Chico. Dizia: Chico, se qualquer pessoa chegar e te disser algo que vá contra Jesus e contra Kardec, esqueça, inclusive a mim mesmo. Então a gente tem que ter muito clara a nossa meta, aquilo que nós queremos, porque muitas pessoas vão entrar na nossa vida, e se nós não estivermos vigilantes, essas pessoas com esse magnetismo, com essa energia, podem nos desviar do caminho. E isso todos nós precisamos ficar atentos. É porque o potencial é neutro, né? É a capacidade do espírito. Agora, como ele vai ser direcionado, vai dos interesses pessoais desse espírito. A gente citou o Hitler e a gente cita Chico Xavier, né? Que é quem chegava perto do Chico e estava minimamente numa sintonia, chorava, porque era uma energia poderosa, né, no sentido do amor, né, porque o Chico ele se manteve coerente ao longo de toda a sua vida, né, um espírito, claramente um espírito de uma ordem mais elevada, e que nunca se viu, não se tem relatos ou imagens do Chico agredindo quem quer que seja, dele revoltado, com raiva, exprimindo sentimentos negativos. E era de uma lucidez e objetividade que quem convivia com ele sabia que ele não era fácil, não. Não, era firme. Ulala, era sim, não, com limite para ele em primeiro lugar. Então, mas essa energia que Jesus utilizava também, né? Mas sempre com a doçura e com o amor, mas a energia quando necessário. A sobriedade, né? Você falou do Hitler, eu lembrei do Gandhi, porque os dois foram contemporâneos ali, a nível também, o Chico estava encarnado, mas Gandhi e Hitler, eles envolveram a massa, né? O Gandhi, ele fez trouxe aquela ideia da não violência, venceu a guerra com a postura da paz. E eu não sabia. Eu tive a oportunidade de ouvir uma reportagem falando de colocações de um neto do Mahatma Gandhi, que ele encontrou cartas que ele escreveu para Hitler. Muito interessante, né? Quer dizer, o potencial, os dois extremamente carismáticos, com todo um potencial, mas um direcionado para o egoísmo e outro para o altruísmo. Sim. Por isso que muitas pessoas relatam a questão de determinadas presenças, né? Boas e outras nem tanto. Né? O magnetismo utilizado de forma equivocada vai fazendo com que você não seja persona não grata, né? Não grata, né? É um passo invertido, né? Sem dúvida. Mas são muitos relatos nesse sentido. Eu estava me lembrando aqui e pensando, né, refletindo sobre o encontro do Públio Lentulus com Jesus. Imagina, Jesus magnetizador por excelência, né? Naquele momento deles lá, né?
há 2000 anos. Imagina qual o impacto que teve, porque forças completamente contrárias, não é verdade? Tanto é que ele não conseguia enxergá-lo direito, ele não conseguia, né, percebê-lo. Imagina. E estava todo comprometidinho ainda com aquela situação do filho, né? Daquele moço que ele mandou prender e depois não conseguiu reverter a situação. Sim, tudo, com certeza. Né? Vamos lá, Renato, lê mais um pouco. Continua Dona Joana, sim. É de igual relevância a finalidade da sua aplicação. Todos aqueles que a utilizam na vulgaridade, no divertimento, fazem-se joguete do próprio desequilíbrio, passando a sofrer-lhe os efeitos danosos do mau direcionamento dado. O exercício e a aplicação saudável da bioenergia, entretanto, desenvolve-lhe o campo de ação benéfica, tornando-a valioso recurso curativo de inestimável significação. Pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons, a benefício do próximo, bem como o próprio, trabalhando-a para auxiliar na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar, dos objetivos elevados. Não se farão de imediatos resultados, como é compreensível, porém, eles ocorrerão no momento próprio, sendo o sofrimento uma necessidade para o espírito devedor. A sua liberação depende de inúmeros requisitos devidamente observados, alguns dos quais foram já analisados. Não obstante, o amor de Deus, por misericórdia de acréscimo, faculta ao comprometido a oportunidade de experimentar o equilíbrio, a fim de motivá-lo ao labor para a sua aquisição definitiva. Assim, diante de sofrimentos advindos, particularmente de enfermidades, devem-se levar em consideração alguns fatores, a fim de propiciar-se a autocura. Por elasticidade de aplicação, quando necessário, direcioná-los em favor de outros enfermos. Faz uma pausa, Renato. Tem umas coisas aqui que ela colocou. Eu vou te contar. É o trabalho, né? O passe. Imagina o pensamento que você pode ter em relação ao outro, em relação ao próximo. Né? O pensamento que você precisa ter. Se eu trabalho na casa espírita, por exemplo, ou no templo de Umbanda, no terreiro de Umbanda, na hora do passe, como é que você faz? Não é? Como é que você direciona? Como é que você trata essa questão? Porque se aqui jaz um espírito, não é? Jaz uma energia. E essa energia ela vai estar ali sendo, de alguma forma, né, comutada com a espiritualidade que está te assessorando no trabalho. Então ela precisa que, através de um pensamento focado, você seja o melhor fio condutor, não é? Para que aquela finalidade chegue ali. Né? Então é a questão de você poder usar para você, processo de autocura, não é? Eu trabalhar em mim o momento difícil que eu estou atravessando. E eu poder emanar para o outro, né, a suavidade do momento difícil que o outro vem atravessando em diversos setores. No caso aqui, falando da doença, né? No caso da enfermidade mesmo, né, Miranda? Eu estou lembrando do Amazonas Hércules. Porque era impossibilitado de se locomover para o encontro de alguém, não é? O que ele fazia era sorrir e abraçar, a nível físico. Sim. Você constatava o sorriso e o abraço, e aquela voz que sabe Deus. Mas o magnetismo daquele homem, meu Deus, o Aurino Costa também, o Jerônimo Mendonça, não é? Foram criaturas que estiveram em situações que eu não consigo me ver numa situação daquela, tirando de letra como eles tiraram. E tirar de letra, no caso deles, não é que foi sempre com flores, não, ao contrário. Eu lembro que tinha dias que o Amazonas dizia assim, vocês não fazem ideia da fera que existe dentro de mim. E esse trabalho hercúleo de se vencer, de se educar, de se disciplinar. Que é a frase do Emmanuel, né? Isso que ele falou é uma realidade, que o Emmanuel diz no livro Pão Nosso, que contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra. Então ninguém deixa milênios de sombra para a luz num piscar de olhos, numa encarnação. É um processo, é uma luta,
É como Joana coloca aqui, é o exercício do querer. E isso não é simples. Não basta dizer eu quero, é preciso você perseverar, né, insistir. Ela fala no caso da meditação, não desistir logo no início. Porque a nossa tendência é dificuldade para orar, dificuldade para meditar, dificuldade para fazer o bem, dificuldade de pensar no bem. Porque são milênios em que nós agimos de forma diferente. E querer o resultado imediatamente. Não vai ter. Pois mas o nosso grande erro é esse. É porque você persevera um dia, um mês, um ano, 2 anos, depois você diz assim, nada está acontecendo, não adianta. Larga para lá. Quer ser feliz agora, de uma forma que você não se preparou para a felicidade real. Né? Porque o dia não amanhece, ele não transita para a noite, assim, se você pegar um dia de inverno nublado, você nem vê o sol. Então é tudo perene ali, só cinzento. Não é isso? Mesmo assim, a noite fica escura e ela vai graduando. Olha, com o exercício do trabalho, não é? No caso do médium, não é? Com o exercício do trabalho, ele vai verificando questões importantíssimas, como, por exemplo, não adianta ficar o dia inteiro direcionando, né, fluido para determinada pessoa. Não, ele sabe até onde ele pode ir, porque a espiritualidade sinaliza isso para ele. Ó, é até aqui. Não é? Então, se você não saiu dali 100%, é porque não chegou a hora. Não é? É super importante se verificar isso, tá? E porque você não absorveu aquilo que já está ali e você não deu conta. Exato. E quem está recebendo tem que ter esse entendimento. Não, eu vim para cá para ficar bom, para ficar curado. Primeiro você fica bom, porque a gente está lá se comprazendo nas trevas ainda, né? Então, para depois ficar curado. Não dá para pular uma etapa, não tem como. Porque o nosso pensamento ainda está lá. Eu estou ali recebendo, eu vim aqui para ficar curado, mas eu estou pensando... E a mente ciscando lá atrás. Mas eu estou pensando mal do vizinho, não é? Eu estou pensando coisas que não tem nada a ver, pensando numa vingançazinha, né? Que para mim é justiça, mas não é vingança, e tudo mais. Então, você vai melhorar. Ninguém sai de mão abanando. Ninguém sai, até porque a misericórdia... nenhuma prece fica sem resposta. Não sai. Mas você tem que compreender isso. Primeiro você vai melhorando até chegar lá. É um caminho, né, Miranda? É a busca. É isso aí. Né? E os espíritos... Aí nós vamos entendendo Jesus quando fala também, parece um outro assunto, mas encaixa, não dá pérolas aos porcos. Por quê? Não é que o porco seja indigno ou a pérola seja mais valiosa do que ele. É que cada coisa tem uma utilidade. Ao porco, naquele momento, aquela alimentação é que vai ter utilidade para ele. Então, tem muita coisa que nós recebemos, e sempre é o bem e o bom que parte de Deus para nós, mas nós não fazemos ideia. E essa coisa de não fazer ideia pode ser por imaturidade ou por desejo realmente de não querer receber. Tem pessoas que não querem, né? Então ficam avessos àquela situação. E as vibrações caem sobre nós, mas nós estamos impermeabilizados pelo personalismo, pela nossa chaga moral ainda. Pelo orgulho, pela vaidade. Isso mesmo. Acabou, Miranda. Pois é, agradecemos a Jesus, não é? Muita paz, uma semana de coragem, bom ânimo e certeza de Deus. Sim, vamos entrar num outro tópico, né? Aí ela agora vai falar justamente, né, de alguns recursos que ela vai nos convidar para refletir, né? A respeito de energias positivas, saudáveis, não é isso? Um teor referencial sobre esses pensamentos. São fatores que ela vai nos fazer considerar. Vai trazer pra gente isso aí, né, Regina? Então que Jesus permaneça eternamente em nossos corações. Sempre. Sem Ele, que faremos, né? Isso aí. Muita paz a todos. Até o próximo programa. Isso. Vamos lá. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.